Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje a gente falando, obviamente, dos 6 jogos que a gente teve ontem pela Copa do Brasil, jogos de volta, né? Então definimos aí 6 classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, se você ainda não é seguidor aqui do canal, faz nosso ritual de sempre, né? Deixa o seu like e, claro, se inscreve para não perder nenhum vídeo vindouro, beleza? Bora pro vídeo. Meus amigos, como eu disse, a gente teve os jogos de volta da Copa do Brasil de 2025, né? A gente teve 6 jogos, 6 confrontos aí, definindo 6 classificados para as quartas de final da competição mais charmosa do nosso Brasilzão, né? Então tivemos alguns resultados bem impactantes, tá? Vamos começar com os jogos mais cedo, né? A gente teve o Botafogo confirmando a sua classificação contra o Bragantino, o jogo em Bragança. O Bragantino que começou até fazendo gol, mas o gol foi anulado. O Bragantino teve um jogador expulso, né? E o Botafogo consegue fazer ali o 1-0 com o Jefferson Savarino, que tá voltando a jogar bem, hein? Savarino que não fez um bom começo de ano, né? Fez um Mundial de Clubes muito abaixo do que se esperava dele. E no Campeonato Brasileiro também não vinha rendendo nessa temporada. O cara faz um gol importante ali aos 9 minutos e garante a classificação do Fogão para as quartas de final. O Botafogo vem muito forte, é um sério candidato para a conquista desse título, tá? A gente teve também às 19 o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV. O Mengão conseguiu igualar as coisas, né? O Mengão igualou o resultado porque fez 1-0, o jogo de ida no Maracanã tinha sido 1-0 para o Atlético Mineiro. O Flamengo consegue igualar com o Cebolinha, né? Faz ali 1-0 no confronto em Minas Gerais. E nos pênaltis, o Everson garantiu o time da capital mineira nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro que fez um bom jogo, apesar de ter perdido ontem, né? E consegue, nos pênaltis, de novo ali, o protagonismo do seu goleiro para colocar o Galo também como um sério candidato para o título da Copa do Brasil. Nos jogos das 19h30, a gente teve o Retrô e o Bahia ficando no 0-0 e o Tricolor de Aço consegue sua tão sonhada classificação para as quartas de final. O time de Rogério Ceni manteve o resultado, ganhou de 3-2 jogando em casa e ontem segurou um 0-0 e está classificadíssimo para as quartas de final. É um time que está com muita vontade, muita sede de conquistar um grande troféu, né? No mesmo horário, a gente teve o jogo na Arena da Baixada entre Atlético Paranaense e o São Paulo. Pois é, torcida tricolor, não deu pro São Paulo, né? O São Paulo fez um jogo muito recuado, entrou realmente com um time misto, né? E o tricolor não conseguiu ali segurar, né? O ímpeto do Atlético Paranaense. O São Paulo realmente em muitos momentos neutralizar, mas logo aos 4 minutos a gente teve uma coisa que acabou definindo muito o jogo, né? O Rafael ele saiu da área, né? Pra tentar impedir o gol do Atlético Paranaense e acabou sendo expulso. Se a expulsão foi justa ou não, aí eu deixo para vocês analisarem, tá? Não vou entrar no mérito da arbitragem, mas que o São Paulo ficou com 1 a menos, jogando na casa do Atlético Paranaense, que sempre é muito difícil. Por mais que o Furacão não esteja fazendo uma grande temporada na Série B, sempre é um time duro de se enfrentar quando joga em casa. E aí o São Paulo acaba perdendo por 1-0, né? Tomou gol no segundo tempo e vai para as penalidades. Nas penalidades o São Paulo foi muito mal. O goleiro Jandrei realmente teve uma noite péssima, né? Na minha opinião, ele falhou tanto no gol que o São Paulo tomou no Morumbis, quanto no gol de ontem, e não conseguiu pegar nenhum dos penais, cara. Realmente, por mais que não seja uma obrigação do goleiro, né? Porque pênalti sempre é muito difícil, mas ele foi muito mal, realmente afoito, sabe? E mostra essa atitude dele ansiosa na hora que ele foi pegar a bola pra bater o pênalti, cara. O cara tava indo mal nas cobranças e resolve pegar a bola para bater o pênalti decisivo que poderia eliminar o time, e o que ele faz? Erra. É impressionante. São Paulo foi muito mal nos pênaltis, foi eliminado. Como eu falava antes aqui no canal, eu não vou me furtar de responsabilidade. Eu sempre disse aqui em todas as minhas redes, São Paulo deveria realmente abrir mão da Copa do Brasil, porque eu acredito que o São Paulo não tem elenco para disputar 3 torneios ao mesmo tempo. Os times que têm elenco para fazer isso são poucos no Brasil, né? Talvez só o Flamengo para disputar 3 em pés de chances de título nas 3. E aí eu acho que o São Paulo realmente não deveria dar tanta ênfase para a Copa do Brasil, que das 3, importância é que tem menos, né? Isso. Só que, claro, você cair da forma que foi, acho que não fica bacana, né? Mas o time tem que levantar a cabeça porque semana que vem tem Libertadores da América. E o Furacão
tá classificadíssimo com muito mérito, por mais que esteja fazendo uma péssima campanha no Brasileirão, quem sabe isso não anima o time paranaense, né? Fechando os dois últimos jogos ali, os jogos da noite, né? Talvez os jogos mais interessantes ali, tirando o Atlético Mineiro e Flamengo, né? A gente teve o Fluminense e o Internacional jogando no Maracanã. O Fluminense abre o placar com o Canóbio, né? O jogo foi controlado pelo Fluminense, a maioria dele. É bem verdade que o Inter quase não ameaçou a classificação do Fluminense, tá? Que foi garantida porque o Inter só consegue fazer um gol. O jogo de ida tinha sido 2-1 pro time carioca e o Flusão está nas quartas de final e vem muito forte o Fluminense nos mata-matas esse ano, né? A gente já viu no Mundial de Clubes e também vem vendo na Sul-Americana. O Fluminense vai bem nas duas competições de mata-mata esse ano. E pra fechar essa rodada aí de oitavas de final, a gente teve o jogo mais esperado, né? A gente teve o derby da capital paulista, Palmeiras e Corinthians. Meu irmão, não vai entrar no vídeo. Foi minha esposa aí, ó, doida. Nunca fala nada de futebol. Aí ganhou, ela apareceu, mas tá tudo certo. De errado ela não tá, né? Porque o Corinthians vence o Palmeiras dentro do Allianz. O Corinthians que já tinha vencido e jogado melhor que o rival no jogo da Neoquímica Arena, né? Por mais que a gente tenha tido aquela polêmica, e não vamos voltar pra ela porque já rendeu muito assunto. Mas o Corinthians jogou melhor o jogo da Neoquímica Arena e ontem foi muito superior ao Palmeiras, mas por muito, rapaziada. E olha, pra eu elogiar o Corinthians aqui é difícil, tá? O Corinthians que não vem fazendo jogos bons na temporada, é um time realmente muito inconstante, um time que erra demais, só que eu sempre falo aqui isso. Pode ver nos meus vídeos antigos em qualquer rede, eu sempre menciono que o Corinthians tem 3 jogadores que são extremamente decisivos. Yuri Alberto, Memphis Depay e o Garro. São 3 jogadores que fazem muita diferença e o Palmeiras não tem, na minha opinião, jogadores deste patamar, tá? Os que tem que poderiam ser, eles não estão jogando. Como é o caso do senhor Vitor Roque, né, gente? Me desculpa. É muito deprimente ver ele jogar. Deprimente. Pro torcedor palmeirense, eu acho que deve ser um pouco pior. Mas o Corinthians vence bem. O Palmeiras tem, claro, o Aníbal Moreno, né, expulso logo aos 15 minutos, numa decisão péssima dele. Ele dá uma cabeçada no Martínez, uma jogada isolada, ridícula de escanteio. Era ataque do Palmeiras, o cara dá uma cabeçada da Lazidane e causa expulsão e prejudica muito seu time, que já não vinha jogando tão bem, tá? O Palmeiras tentava ensaiar uma pressão até aquele momento, mas não era nada demais. O Corinthians escapava bem nos contra-ataques. E aí o Corinthians consegue fazer, né, o primeiro gol ali aos 43 com o Matheus Bidu. Cara, Matheus Bidu que realmente é um lateral bem limitado, mas ele foi muito bem no lance. Ele tira a bola ali naquela jogada do defensor e consegue bater pro gol para fazer 1-0 Corinthians aos 43. E o Corinthians consegue, logo no início do segundo tempo, né, matar ali com o Gustavo Henrique fazendo o segundo e acabando pregando o caixão do Palmeiras, inclusive colocando o Abel em uma situação bem complicada, né? O português foi extremamente criticado e vaiado pelo torcedor. Que coisa, né? O Abel, que eu creio, pelo menos vindo de fora, eu acho que é o maior técnico da história do Palmeiras, o cara que ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, ganhou tudo no Palmeiras, foi xingado de pardal, de burro, e é isso que é o futebol, né, gente? Futebol é quarta e domingo, não tem essa. O cara pode ter feito história como ele fez e tá sendo massacrado pelo seu próprio torcedor. Coisa pra refletir, né? E foi isso, tá? Hoje a gente tem mais 2 jogos pra gente fechar os classificados para as quartas de final. A gente tem o Vasco recebendo o CSA no São Januário. O primeiro jogo foi 0-0 e o outro jogo também foi 0-0 contra o Alagoano. É o Cruzeiro que vai pro Alagoas encarar o CRB às 21 horas. E esses 2 jogos fecham a rodada das oitavas de final da Copa do Brasil e definem mais 2 classificados para as quartas. É isso aí. E o seu time, como ele foi? Deixa aí nos comentários. E não esquece, né, rapaziada, de fazer o nosso ritual de sempre. Deixar aquele like supimpa. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito, né? E compartilha esse vídeo para ele chegar mais longe, beleza? Até o próximo vídeo.